Como é a faculdade nos Estados Unidos? Então, gente, eu queria fazer um vídeo comparando a faculdade dos Estados Unidos com a faculdade do Brasil, mas eu não sei quase nada sobre a faculdade do Brasil. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo, tipo, realmente comparando, eu posso chamar uma amiga minha que fez faculdade no Brasil. A gente compara pra vocês saberem como é as diferenças. Já que eu não sei exatamente como funciona a faculdade no Brasil, pode ser que algumas coisas que eu vá pontuar aqui são iguais no Brasil, ou pode ser que não sejam tão relevantes, mas eu acho que a maioria vocês vão gostar de ouvir. Então, gente, a primeira coisa interessante sobre a faculdade daqui é que, tipo, quase todo mundo vem morar na faculdade. Então, a maioria das pessoas sai do estado que eles são. Não só a minha faculdade. Isso é, tipo assim, todas as faculdades dos Estados Unidos. Não é normal você ficar no seu estado pra fazer faculdade igual no Brasil. Todo mundo que eu conheço no Brasil faz faculdade na sua cidade, continua morando em casa e é como se fosse escola. Vai lá pra faculdade, faz a aula, depois volta pra casa. Já aqui não. Normalmente, culturalmente, a pessoa se muda pra faculdade. Até em casos onde a pessoa mora na mesma cidade que a faculdade, ela vem morar no campus. Ah, não, mas por que eles fazem isso? É pra ter a experiência de faculdade? Parte disso pode ser sim, mas muitas das faculdades oferecem bolsa. A maioria das bolsas só se aplicam para alunos que são alunos residenciais, que é quem mora na faculdade. Então fica mais barato morar na faculdade e ter que pagar pelo dormitório, pela moradia, do que ficar em casa e fazer a faculdade. Outro fato é que não tem muito isso de, tipo, a cadeira. Você escolhe o que você vai se formar, tipo, a área, né, que chama major. Você vai receber uma lista das aulas que você precisa fazer para se formar. Algumas aulas são oferecidas em todos os semestres e algumas só em alguns certos semestres. E aí é você que é responsável por escolher as aulas que você vai fazer naquele semestre, quando você vai fazer elas. Então, tem gente que gradua em tipo 2 anos e meio. Tem gente que gradua em 5, 6 anos. E, literalmente, eu conheço pessoas que fazem 3 aulas e pessoas que fazem 5, 6 aulas. Outra coisa. Aqui existem classificações. O aluno que está no primeiro ano é freshman. O aluno que está no segundo ano é sophomore. O aluno que está no terceiro ano é junior e o aluno que está no quarto ano é senior. Mas tem gente que pode estar no segundo ano e já é considerado um junior. Aqui a sua qualificação é baseada no número de horas que você já fez. 0 horas a tal horas você é freshman, de tantas horas a tantas horas você é de sophomore, e assim vai. Isso que eu falei. Tem gente que gradua em 2 anos e meio, então no segundo ano a pessoa já é junior. E tem gente que demora mais, então já pode estar aqui há 2 anos, mas ainda é considerado um freshman. Então, aqui tem muito isso de responsabilidade. Você precisa saber as aulas que você precisa fazer e ser muito sábio nas suas decisões. Outra coisa é que no Brasil, se você estiver fazendo uma faculdade privada, né? Cada curso tem o seu valor diferente. Se você vai fazer psicologia, a sua mensalidade vai ser diferente de alguém que está fazendo medicina. Que não. A faculdade vai ter o seu valor fixo, que chama tuition, que é o preço que você precisa para estudar lá. E não importa o que você estiver cursando, vai ter esse mesmo preço. O que pode variar de preço um pouquinho é sua acomodação. Por exemplo, se você vai ter um quarto privado, um prédio que tenha mais coisas, uma estrutura diferente, pode ser que você pague a mais por isso. Mas a educação em si tem o mesmo preço para todas as matérias. Outra coisa, que não existe isso de faculdade de graça. Não tem, tipo, estudar nessa faculdade é de graça e nessa faculdade você paga. Toda faculdade tem o seu custo, mas algumas são mais baratas. E algumas, se você for residente daquele estado, você ganha bolsas o suficiente para que seja de graça. Mas isso depende das suas notas, de onde você mora e tal. Mas falando, tipo assim, vem uma pessoa do zero que não tem nenhum benefício, toda faculdade vai ter o seu custo. Aqui, a maioria das faculdades tem um campus, não é só, tipo, um prédio. Então, dentro do campus, tem um lugar que você tem as aulas. Aqui na minha, por exemplo, tem 4 ou 5 lugares, prédios diferentes que você pode ter aula. E dentro da faculdade existem vários restaurantes. Tipo, aqui na minha tem Chick-fil-A, tem Moe's, que é como se fosse Chipotle, é de comida mexicana. Vai abrir um Panera, vários restaurantes. E os alunos podem trabalhar nesses restaurantes. A faculdade também tem muito, muito trabalho para quem é aluno. Você pode trabalhar em quase tudo aqui. E eu falei muito sobre isso no meu vídeo anterior, sobre o meu trabalho aqui. E eu mencionei um pouco sobre como funciona esse sistema de trabalhar aqui. Aqui também, a maioria das provas são de múltipla escolha. Então, é muito difícil você ter, tipo, perguntas de você ter que escrever e responder, sabe? Tipo, no meio da prova, tem, tipo assim, pergunta A. Quem foi que tananã? Você tem que escrever. Não é. A maioria das provas são 2 formas de prova. Ou você vai ter uma prova múltipla escolha, ou o professor vai passar uma redação que você tem que fazer. E aí, a sua prova vai ser essa. Provas não são as únicas coisas que vão dar a sua nota da aula. No final do semestre, a sua nota vai depender de um conjunto de coisas. Aqui na minha faculdade, essas coisas incluem a sua presença na aula. Tarefa.
toda tarefa que eles te passarem vai contar como uma porcentagem da sua nota final. Eu nunca vi algum professor que dá uma tarefa que não é uma porcentagem da sua aula final, que não vai te dar nota. Se eles derem, eles vão chamar como opcional, porque se você fizer ou não vai mudar nada na sua nota. O que você fizer para aquela aula, você vai estar ganhando ponto. Tem também muitas vezes discussions. Podem pedir para você falar sobre como foi sua aula do dia, ou você falar de algum tópico relacionado à aula. Então eu vou lá e eu escrevo, minha opinião no tópico tal é tal, tal, tal. E aí eu tenho que responder o que duas pessoas falaram. Eu concordo com o que você falou sobre isso, mas eu discordo sobre isso. E você vai realmente tendo uma discussão, você vai conversando. Fazer isso também pode ganhar pontos. Aqui tem muita oportunidade também de extra credit, que são crédito extra. Então vamos supor, você pega minhas tarefas, presença, prova, e eu tenho 85%, mas precisa de 90% para tirar EI, que é a nota máxima. Alguns professores vão te dar a oportunidade de extra credit durante o semestre. Então ele pode falar, quem fizer essa tarefa, ela não é nota, não é parte do currículo, mas ela vai te adicionar alguns pontos, alguma porcentagem. Um exemplo muito grande é que aqui tem a Sociedade de Psicologia. E toda pessoa que vai, você anota seu nome lá, e isso vai ser extra credit para suas aulas de psicologia. Por que eu falo aulas de psicologia? Já eu explico. E também outro tipo de extra credit é que no final do ano sai uma avaliação sobre sua aula. Então você vai lá e você responde algumas perguntas. Como foi esse professor? Esse professor é dinâmico e tal. E aí muitos dos professores, a maioria na verdade, fala: se você fizer isso e me mandar um print que você completou, você ganha ponto extra também. Agora, por que eu mencionei pra vocês sobre aulas de psicologia? Melissa, você cursa psicologia. Claro que suas aulas vão ser de psicologia. Não muito. Tem umas aulas que todo mundo precisa fazer. Então aula de matemática, aula de redação, aula de falar em público, aula de história. Todos os cursos você precisa ter 2 aulas de história, 2 aulas de não sei o quê, que são coisas que não são relacionadas a nenhum curso específico. Aí vamos supor, eu tô fazendo matemática. Eu tenho que fazer essa matemática básica que todo mundo tá fazendo, mas depois eu vou fazendo aulas que vão complementando isso e eu vou subindo o nível. Já as pessoas que estão fazendo psicologia só fizeram essa básica. No primeiro ano, a maioria das pessoas focam em fazer essas aulas. Então, se eu tô aqui há 1 ano e eu fiz algumas aulas de psicologia e eu percebi, psicologia não é o que eu quero fazer, você pode trocar. Foi isso que aconteceu comigo. No meu primeiro ano, eu fiz enfermagem e depois eu percebi que isso não era o que Deus queria pra mim e eu mudei pra psicologia. Isso não me atrasou em nada. Eu continuo no mesmo percurso, vou graduar no mesmo ano que eu graduaria antes, mesmo que eu passei 1 ano fazendo enfermagem. Uma coisa muito legal é que se você for inteligente, você consegue economizar tempo e dinheiro em algumas áreas. Por exemplo, essas aulas que eu falei de General Electives, você pode achar uma plataforma online e você comunica com a sua faculdade. Se eu fizer essas aulas nessa plataforma, vocês aceitam? Aí falam, sim. Você faz essa aula online por um custo mais baixo e mais rápido também. Termina e você manda para a faculdade, olha, essa foi a nota que eu tirei nesse curso online. E aí eles vão lá, nessa aula que você teria que fazer aqui na faculdade, eles marcam como completo que você transferiu esse curso e a nota que você teve. Outra coisa muito legal. Fazer aula de algum idioma diferente é obrigatório aqui na minha faculdade. É uma das General Electives. Mas se você já é fluente em outro idioma, você não precisa fazer. Então, no nosso caso, eu falo português. Eu vou lá, faço uma prova de português, provo que eu sou fluente nessa língua e pronto, não preciso fazer essa aula. Isso que eu amo sobre a educação daqui. Eles são muito holísticos, eles são muito flexíveis e dá pra cada um fazer da melhor maneira. Tem gente que fala, não, eu prefiro fazer todas as aulas aqui. Tem gente que fala, eu prefiro fazer algumas aulas online. Mas é isso, gente, me conta aqui nos comentários o que foi a coisa mais estranha, que mais te chocou sobre fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês estejam gostando desse meu conteúdo sobre faculdade aqui nos Estados Unidos. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo.